Glória poderosa para nós de uma noite intensa. Bem, aqui temos uma vitória. Zelensky veio pessoalmente para competir para a competição esportiva, atirou com arco e flecha, isso é maravilhoso. E ainda, você acredita? Ele jogou ping-pong. Isso tudo é simplesmente incomparável, quem diria, para os ucranianos. Bem, mas vamos falar, na verdade, não sobre como Zelensky descansa e se diverte, mas sobre o que espera os ucranianos no inverno. E no inverno haverá uma verdadeira catástrofe. Aqui não há nenhum sensacionalismo. Aqui, na verdade, nem mesmo as autoridades vão conseguir esconder nada. Vai ser pior do que o normal. Na verdade, agora é assim todo ano, então inscreva-se no canal se ainda não fez isso. E vamos lá, olhem só o que temos aqui. Bem, primeiro sobre Parema. Vejam como o poderoso Sanich atira com um arco. Ele está em uma viagem de trabalho em Prikarpatia, uma viagem muito valiosa, incrivelmente necessária para a Ucrânia. Encontrei-me com militares, veteranos, pessoas com deficiência que participam das competições Vontade de Viver. Sinto um orgulho enorme, chega a dar vontade de chorar. Escorre, desce, enfim, pela bochecha mal barbeada. Conversei com os participantes, assinei algumas coisas lá, e até, olha só, vocês conseguem imaginar. O cara levanta o peso. Caramba, nunca tinha acontecido isso. E lá está de novo Zelensky com eles. Uau! 4, 5, entre as equipes do país. 17, errado, 27. 17. Uau, Zelensky está levantando uma barra. Você acredita? Ele está levantando uma barra. Esse é o presidente esportista da Ucrânia. Nossa, olha só. Quem diria? Fazer o quê? Ganhou o ponto da vitória nesse ping-pong, nesse tênis de mesa. E venceu, viva! Sanich é talentoso em tudo mesmo. Principalmente sobre prejudicar a reputação da Ucrânia pelos jogos. Mas isso é outra história, não cabe aqui. Vamos ver mais uma vitória da Ucrânia. Trouxeram de volta as cinzas de Yevgeny Konovalets, um certo nazista que foi coronel do exército da UNR e o primeiro líder da OUN. Yevgeny Konovalets. Vou lembrar como a UNR mobilizava voluntários. Era mais ou menos como agora, só que naquela época ainda cercavam as aldeias, bombardeavam e diziam: se vocês não saírem, vamos acabar com vocês, tantas pessoas, saiam. Bem, quem saiu foi servir, quem não saiu foi eliminado. Poderoso. Aparentemente a democracia já estava se desenvolvendo naquela época, e agora esse grande homem foi trazido para a Ucrânia, ou melhor, o corpo dele. Então, aconteceu uma cerimônia estatal de reenterro. Aqui tem fotos impressionantes, não entendo como o Zelensky não está aqui, mas mesmo assim, ele foi trazido até dos Países Baixos. Ou seja, esse poderoso líder aparentemente se escondeu lá no passado dos bolcheviques e foi transferido para a Ucrânia. Vamos ler quem é. Coronel do Exército da República Popular Ucraniana, comandante dos atiradores de Sich, membro do Conselho dos Atiradores, comandante da Organização Militar Ucraniana, chefe dos nacionalistas ucranianos e primeiro-chefe. Para ser sincero, estou cansado, é muita coisa. É simplesmente uma quantidade enorme de cargos, títulos e outras coisas. É como algum líder africano, tipo, Senhor do Universo, dos mundos superior e inferior, dos peixes, das aves no mar e na terra, e mais alguma coisa assim. Foi assim, tudo descrito em 3 parágrafos. Perfeito. Aliás, na França existe um panteão de heróis, mas lá geralmente transferem escritores, cientistas, até do exterior, com a permissão dos parentes deles, e aqui transferem uns... Sim, cientistas não interessam para ele, como Zelensky. Zaluzhny ainda disse: economia, para que serve para a Ucrânia? Também disse: não escutem ninguém. Se disserem que a economia é importante para a Ucrânia, essa pessoa é um charlatão. Sim. Bom, agora vamos falar, enfim, de notícias não muito boas sobre o inverno. Isso é justamente consequência do fato de que a Ucrânia está perdendo aquela economia que não é necessária para Zaluzhny, e ao que parece, para todos esses guerreiros de barbearia. Aqui estão dizendo que este será o pior inverno da história da Ucrânia. Bem, a próxima temporada. Ontem, se não me engano, já postei que em Kiev estão colocando anúncios informando que estão sendo feitas listas de cidadãos com mobilidade reduzida para evacuação no inverno. Ou seja, já sabem que vai fazer frio. Vai fazer frio, não vai ter eletricidade, e quem não conseguir sair sozinho vão ajudar a se mudar para algum lugar. Mas de novo, provavelmente não para todos e não para todos os lugares. Mas mesmo assim, por que agora estão preparando a sociedade para um cenário quase catastrófico? Vamos ver.
Vamos pensar, vamos ajudar o jornalista a responder essa pergunta séria. Ah, porque vai ter uma catástrofe. É como em A Ilha do Tesouro, no desenho animado, não no livro. Tinha um almirante assim, ele está navegando, olha e diz, eles trouxeram o canhão, provavelmente vão atirar. Ah, não, estou mentindo. Eles trouxeram o canhão? Pra quê? Ah, vão atirar. É assim que acontece com a gente. Os ucranianos estão sendo preparados para um inverno catastrófico. Por quê? Ah, sei lá, é um mistério. Precisamos investigar melhor. Acho que a humanidade deveria resolver isso. Vamos fingir que somos as melhores mentes, já estão aconselhando a sair. No início de agosto, Zelensky e Zaluzhny falaram separadamente sobre o inverno. E ele declarou que a Rússia continua atacando a infraestrutura de gás. E alertou: o Kremlin está se preparando para novos ataques. Nunca aconteceu algo assim. Olha só. Mais uma vez, uma análise super profunda do Gini. O Kremlin está se preparando para atacar a Ucrânia. Nossa, que surpresa, hein? Ainda mais duro foi o comentário desse tal de Abkhaz Arakhamia. Ou Arakhamia, não sei, desculpa. Não falo abkhaziano. Após a reunião da bancada com a liderança da Naftogaz, ele afirmou que o inverno de 26 para 27 provavelmente será o mais difícil da história da Ucrânia. Essa formulação muda fundamentalmente o tom da discussão. Não se trata mais apenas do tradicional para tempos de guerra. É preciso estar preparado para cortes de energia. Pode haver uma temporada ainda mais difícil pela frente do que a de 22 para 23, ou então 25 para 26, que Klimenko já chamou, retrospectivamente, de uma das mais difíceis da história do país. Ou seja, cada ano está mais difícil do que o anterior, mas as fronteiras estão se aproximando do ano 91 e, por causa disso, o coração chega a dançar no peito. E fica feliz com tudo isso. Tem também um diretor de um fundo chamado T.C. Yehudi, uma pessoa maravilhosa com um sobrenome maravilhoso. Esse T.C. Yehudi declara que, como resultado dos ataques russos anteriores à infraestrutura energética, não é possível restaurar totalmente em poucos meses. Reforço que o responsável pela proteção da infraestrutura energética era o afegão Mustafa Najem, que, lembro, organizou o primeiro Maidan. Bem, é assim que acontece. Assim que as coisas são. Maidan, na verdade, o segundo já. O segundo, não o primeiro, desculpe. O segundo. E depois, ele foi nomeado para vários cargos diferentes. E depois acabou que, de alguma forma, o dinheiro sumia. E de alguma forma, não aparecia proteção para o setor de energia. Para a infraestrutura energética, o jornalista mais honesto do mundo decidiu, para evitar problemas, sair desse cargo. E desde então, quem aparece é o irmão dele, que comprou um Mercedes por $180 mil. Bom, está tudo ótimo com essas duas pessoas. Vamos ficar felizes por eles, né? Os ucranianos estão mal, mas com eles está tudo bem. TCH Emud declarou que está tudo ruim, e vale a pena considerar a possibilidade de se mudar das grandes cidades para o campo, para uma pequena localidade ou até mesmo para o exterior. Obrigado ao TCH Moody pelo conselho valioso. Isso deve animar especialmente, por exemplo, os funcionários das indústrias, provavelmente das poucas fábricas metalúrgicas que restaram. A probabilidade e a possibilidade de se mudar para o exterior, provavelmente em algum lugar da costa espanhola. Deve haver, talvez, alguma fábrica industrial por lá, e espera pelos ucranianos, até que eles cheguem e comecem a trabalhar lá. Mas esses conselhos para sair do país, eles são claros até para o ouriço mais tolo no canto mais escuro da floresta, o mais distante de nós. As pessoas não se mudam não porque não querem, mas porque não podem. A maioria tem trabalho, coisa que esse TCH Moody e outros pratulas não entendem. Eles não entendem que, muitas vezes, as pessoas precisam trabalhar para ganhar dinheiro. Nem todos recebem dinheiro de graça, seja para Russarize ou outra coisa. É preciso trabalhar. Você trabalha. Vou explicar a essas pessoas o que é trabalho. Isso é quando existe uma determinada tarefa. Não importa se é prática ou teórica, ela precisa ser realizada. E você recebe dinheiro do seu empregador. Não fica pedindo dinheiro na internet, mas recebe do empregador. Espero ter explicado isso claramente. Deixem suas observações nos comentários. Talvez eu tenha esquecido algo. E escrevam também o que esse TCH Moody não entende. O que é trabalho e por que não vai dar para sair da cidade neste inverno. E depois, o que ameaça as grandes cidades? Estão nos alertando. Acontece que não vai ter luz, não vai ter aquecimento, vai haver falta de alimentos, e nisso também não tem nada de bom. Aqui o Klitschko também se juntou a esses alertas, e declarou que foram instaladas novas unidades geradoras na capital. Estão construindo capacidade adicional,
Kiev espera receber cerca de 200 megawatts extras este ano, enquanto um conflito público surgiu sobre o financiamento dos preparativos. Klitschko declarou que precisa de dinheiro, e o governo disse que não tem dinheiro. Bem, são essas as brigas que temos. Depois, há também um tal de Kitsa, que diz que a Ucrânia está entrando na fase final de preparação para a temporada de aquecimento em condições críticas. E eles estão tendo dificuldades porque a Naftogaz tem dívidas. 180 bilhões de hryvnias. Na verdade, a dívida é da Teplocommunenergo com a Naftogaz, que também tem suas próprias dívidas, ou seja, todos lá estão endividados. O deputado diz que o gabinete de ministros deve agir rapidamente. Ele disse que a velocidade e a qualidade da preparação das cidades, com mais de 1 milhão de habitantes para a temporada de aquecimento, não condiz com a realidade. Os moradores das grandes cidades precisam avaliar se estão preparados para, em caso de novos ataques russos, ficar sem serviços básicos. Isso também é relevante. Chega um deputado e pergunta: e você? Eles não tratam o povo com formalidade. E você? Você está pronto para ficar sem serviços públicos, sem luz, sem gás, sem aquecimento, sem todo o resto? Bem, então o povo provavelmente responde: não. Então mude-se para o exterior. Você sabe como é quente na Espanha. Ou, por exemplo, em algum lugar lá nas ilhas do Caribe. Lá você pode comer frutos do mar, camarões assim. Mude-se, trabalhador, ordenhadora, mineiro. Vai dar tudo certo. Como assim não tem dinheiro para Magrocha? Como assim? Bem, o fundo deu dinheiro para alguma coisa. Não para mim, mas para esse personagem abstrato. E ainda nos dizem: faça do jeito certo, do jeito errado não faça. Aliás, você me deve 50 euros pela consulta. É melhor estarmos preparados com opções alternativas para reduzir a carga no sistema de energia nas grandes cidades, do que sermos pegos desprevenidos. Bem, isso é exatamente aquilo. Faça do jeito certo, do jeito errado, não faça. Não lamba ferro congelado, não pule de cabeça no mar, não. Bem, é isso mesmo. Além dos problemas de luz, água e aquecimento neste verão, surgiu outro risco: a logística de alimentos. Bombardearam algumas dessas redes de supermercados por lá, mas dizem que as fábricas seguem funcionando. E aqui vem o mais interessante. Dizem que a Ucrânia consome apenas 1/4 dos alimentos produzidos. Então não se preocupem, ucranianos, vocês terão alimentos. E o que isso significa? Essa afirmação: o ucraniano médio lê isso e logo pensa nisso. Ou seja, vocês não vão vender seus alimentos para o exterior? Ou o quê? Ou como é que isso funciona? Ou bem, a produção diminuiu. Por exemplo, em 1/4, perderam a capacidade produtiva. Isso significa que a economia está desmoronando. Menos 25. O dinheiro vindo do exterior volta a ser essencial para a economia, empresários e fazendeiros. Sim, eles vendem seus produtos, sua produção para o exterior, porque na Ucrânia tudo isso não vale muito. E muitos querem muito vender para o exterior e de jeito nenhum na Ucrânia. Se eles venderem, se forem obrigados, será algo como uma requisição. Terão que entregar sua produção praticamente de graça. E aí a agricultura vai desmoronar. Primeiro os pequenos, que acho que quase não existem mais, depois os médios e até os grandes terão que fechar também. No geral, os gestores talentosos são talentosos em tudo. Por que sempre perguntam se a Ucrânia está sendo preparada para um inverno rigoroso? Provavelmente porque é inverno e ele é rigoroso. Parece óbvio, mas talvez não seja. O que mudou? O que mudou desta vez? Se o governo já sabe pelo 4º ano consecutivo onde e por que a Rússia ataca, por que no verão de 26 explicam novamente para o que devemos nos preparar? Tivemos aqui o Kuleba contando e todos os outros personagens também. Os jornalistas perguntam o que o governo conseguiu fazer durante o tempo que teve desde o último inverno. Parece uma pergunta retórica que só o Ministério das Perguntas Retóricas pode responder. Bem, eu acho que dá para dizer muita coisa sobre isso, mas na maioria das vezes vai ser uma combinação nada agradável de palavras pouco literárias, que de novo vão acabar se transformando em uma frase nada bonita. Nada bonita do ponto de vista da ética e da estética. Do ponto de vista da compreensão, é bem compreensível. A quantidade de alertas levanta dúvidas se os ucranianos estão sendo preparados só para outro ataque ao setor de energia ou também para decisões mais amplas e destrutivas. Neste parágrafo, nos dizem que, quanto aos estoques, não há nada de assustador. Os produtos estarão disponíveis. Bem, é verdade, eles estarão disponíveis, mas custarão 3 vezes mais caro. Mas, de novo, um tal de Schmutz vai dizer: tem produtos, comprem.
E o que oferecem camarões importados de um lugar chamado Ushuaia. Ushuaia? Bom, pega, né? Qual o problema? Custam 100 euros, mas o Shimute tem dinheiro. E vocês, como assim não tem dinheiro de novo? O dinheiro está aí. Eles dão. Peça na internet e vão te dar. E depois, mais perguntas retóricas. Nós avisamos vocês. As autoridades se protegem antecipadamente contra o fracasso? Claro, se protegem. Se der errado, a culpa é do povo. Por exemplo, se alguma vovó ficar doente de pneumonia no inverno porque não vai ter água, luz nem aquecimento, e aí vão dizer, por que você não comprou um EcoFlow por 20 mil? E por que você não comprou comida por mais 5 mil? Para ter para o inverno. E por que você não se mudou para Mônaco? A culpa é sua, no fim das contas. Tem vovó que simplesmente não escuta. O governo sábio não se muda para Mônaco. Lá tem um batalhão inteiro de heróis ucranianos, os Hotfrontistas. Não vem de Hot Front, mas das palavras boca e frente separadas. Quer dizer, esse Hot Front se reúne no restaurante e luta contra todos os alimentos e bebidas disponíveis que se pode comprar com dinheiro. E essa batalha dura dia e noite. E como dizem, só precisamos aguentar o dia, sobreviver até a noite. Bem, é assim mesmo. O que acontece no governo? Eles mesmos já estão explicando. Por precaução, as autoridades decidiram fazer esses avisos para depois transferir parte da responsabilidade para os cidadãos com família, caso algo dê errado. E daí? Tudo bem, o inverno é assim mesmo. Depois ainda temos o relato triunfal. Esse Zelensky conseguiu estabelecer relações com a Polônia, de tal forma que agora os ucranianos estão fugindo do exterior. Ele estabeleceu relações com Albânia, Kosovo e Hungria. Um homem maravilhoso. Na Hungria, por enquanto, os ucranianos não são incomodados. E na Polônia? Bem, lá a situação é realmente difícil. Lá, crianças, eu li uma notícia sobre adolescentes. Literalmente hoje, adolescentes estão sendo atacados quando percebem neles um sotaque ucraniano. Lá, às vezes, os poloneses até batem uns nos outros se suspeitam que a pessoa com quem estão conversando é ucraniana, que fala com sotaque ucraniano. E eles já falam com esse sotaque, como eu já disse antes, que uma palavra mais ou menos melodiosa como prutsuia agora está sendo mudada para protsuia. Esse tsu, em vez de tsuya, tsuya. Então acaba saindo esse tipo de coisa polonesa, uma espécie de surzik. Enfim, o que está acontecendo na Polônia? Os refugiados ucranianos começaram a deixar o território polonês em massa. Isso é evidenciado pelos dados da agência estatística Eurostat. Segundo a publicação, em junho mais de 6 mil ucranianos deixaram a República e o número de refugiados diminuiu levemente. Milhões foram registrados na Irlanda e Bélgica. E com mais frequência, mudaram-se para a Itália, a Tchequia e a Alemanha. Atualmente, há quase 1 milhão de ucranianos na Polônia. Mas cada vez mais ucranianos estão deixando justamente a Polônia e, aliás, alguns outros países, porque, bom, mais uma vez, Zelensky se preocupa com tudo isso. E hoje, aliás, em um dos shorts, falei que na Espanha as mulheres pararam de receber refúgio temporário. Simplesmente porque, bom, é assim mesmo, agora as mulheres precisam de documentos militares. Se você é mulher, está sem os documentos militares e não tem o carimbo de travessia da fronteira, que já não é dado há vários meses, não recebe refúgio temporário. Você tem 90 dias para aproveitar as paisagens da Espanha. Se você mora em algum lugar onde dá para aproveitar e depois vai para outro lugar onde de novo não vão te dar refúgio temporário. Essas são as notícias de hoje. Escrevam nos comentários, não se esqueçam de se inscrever no canal. E aliás, sobre os produtos, eu também tenho canecas e camisetas aqui. Já adquiriram? Pode ser a última chance, pois estão acabando. Atualizaremos essa linha, então fiquem atentos. Não digam que não foram avisados. Quanto às propostas, há líderes bem radicais. E um deles, por exemplo, sugere que mulheres sem filhos sejam enviadas para a linha de frente. Narit deve ir para a linha de frente. Frind. Esse personagem sugere que mulheres sem filhos são vistas como inferiores. Não é minha opinião, mas é o que está implícito. E ela pode ser enviada para a linha de frente. Fisiologia ou temas semelhantes, eu comentaria sobre as circunstâncias. A mulher tem uma criança, certo? É claro, ela cria a criança porque ela tem essa criança. Uau, que análise! E o jornalista está sentado com uma cara séria e tipo, o quê? O que você está falando? Se você não tem filho nem estuda em instituição de ensino superior, óculos de proteção, para se proteger dessa radiação ionizante poderosa. Sem eles não dá. Se você não estuda, não tem outros motivos e não trabalha na área médica, no centro distrital, onde sua ajuda é necessária por haver aposentados, crianças e um médico, então vá para a linha de frente. Não há escravidão na Ucrânia.
E se você está sentado ao microfone, mandando outros para a linha de frente, então você também deveria servir. Assim, me parece que seria justo. Fica sentado um sujeito que não faz absolutamente nada, que só, como dizem, ocupa espaço e não faz nada de útil. E claro, ganhando dinheiro com isso não é totalmente inútil, mas também é um tipo de inútil. Vivem dizendo que a mulher tem que ir para a linha de frente. Então vai lá e mostra como faz. Pessoas como Anne são assim. Vamos medir esse personagem com o potujômetro. Vocês reclamaram que ele não estava aqui há muito tempo. Pois é, eu consertei ele. Enfim, mostra que é potente. Muito potente. Dá pra ver essa radiação até do espaço. Tipo, astronômico, né? É assim mesmo. É isso aí. Agora, claro, ainda tem mais personagens. Não pensem que é só isso. Por exemplo, quem temos aqui que eu ainda não mostrei? Pupi, eu realmente não mostrei esse personagem aqui. Mestre das Cheburecarias, temos Taras Zagorodny, que vai contar como drones ucranianos vão atingir o Irã. Não perguntem, nada. Que em breve, por exemplo, drones ucranianos vão atingir o Irã. E o que isso importa pra gente? Não tem nada disso aqui. Não tem nada disso. Acho que os Chebureks não eram frescos. Ótima pergunta. Se os americanos agissem assim, o que a gente ganha com isso? E nós devemos garantir para nós mesmos um status, de fato, como o de Israel. O mesmo status, por exemplo, que os Estados Unidos têm. Estou... O quê? Aqui eu nem tenho comentários porque não pode haver. Isso é um absurdo. Falar uma coisa dessas, quem o convida? E aliás, nós ainda temos o maravilhoso Tuca. Esse poderoso, velho forte, que serviu 2 semanas em algum lugar perto de Kiev, andava por aí com os caras, segundo ele, em alguns porões. Depois teve problemas nas articulações. O velho foi dispensado, foi desmobilizado, agora vai mandar todo mundo pra frente. Fazer o quê? Bem, eu não consigo muito bem imaginar que é só porque não há tensões. Ah, meu Deus. Eles não conseguem nem formular um pensamento. Estão tão cansados, ao que parece, de ficar tagarelando nesses canais deles e nos canais de TV, canais do YouTube e todos os outros canais de comunicação com o infeliz Narid, que já estão esquecendo as palavras. E as palavras, como se sabe, formam frases. Eles não têm frases. Nem dá pra perceber um pensamento. O vendedor de Cheburek ao menos tinha ideia. Israel, Irã, bombardear, aviões. Aqui, nem se entende sobre o que falam. O que está acontecendo? Como eles vão se reunir e voltar para a Federação Russa? A jornalista está com algum problema nos olhos. Ela fica olhando de lado o tempo todo. Chuprila, talvez ela esteja fazendo exercícios para os olhos? Não sei, escrevam nos comentários. De qualquer forma, teremos que dar neles até voar pena. Infelizmente, não vai dar para evitar isso. Mas isso também pode ser feito com ressentimento. Enfim, é assim que estão as coisas por aqui hoje. Escrevam o que vocês acham. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Até mais, pessoal! Andando de transporte público, eu já vinha prestando atenção em quais brigadas estão fazendo recrutamento hoje em dia. E até recebi uma mensagem hoje pedindo para eu me alistar. Eu entendo que são mensagens em massa, notificações e propostas interessantes, com organização e processamento de informações por trás. Atuar apenas com documentos para sistematizar tudo. Organizar reuniões como profissionais de relações públicas ou gerentes de eventos, porém no contexto militar. Tantas opções e profissões, isso está longe de ser infantaria. É assim, me parece, que o recrutamento ucraniano está se desenvolvendo. Sem mobilização não conseguimos. A mobilização de qualquer forma precisa acontecer. E nós sabemos, pelos exemplos de todas as guerras que aconteceram sem mobilização geral, que é impossível vencer uma guerra assim. Ou seja, as ideias são muito boas.